Já dissemos que esta constelação é característica do hemisfério sul, mas o mais interessante é que ela pode ser vista no céu noturno de qualquer parte do hemisfério. Um observador localizado na América do Sul estará olhando para o sul para ver o Cruzeiro do Sul. Outro, localizado na Austrália, estará fazendo o mesmo. Mas, do ponto de vista da Terra plana, eles estariam olhando em direções completamente opostas, vendo a mesma coisa, ao mesmo tempo. Isso é possível? Obviamente que não, essas imagens foram preparadas usando o software gratuito Stellarium. Como você pode ver, ambas as visualizações correspondem a um mesmo dia e a mesma hora. Isso só é possível em uma Terra esférica, como mostrado no diagrama a seguir, não em escala. Note que não apenas o Cruzeiro do Sul é visível em ambas as extremidades do mundo da Terra plana ao mesmo tempo, mas também aparece em uma imagem invertida. Outras estrelas, como Alpha Centauri e Radar, são visíveis à esquerda do Cruzeiro do Sul na imagem da Austrália e à direita no caso da Argentina, como seria de se esperar em uma Terra esférica. Uma maneira realmente simples de demonstrar que a Terra é uma esfera giratória é encontrada no movimento das estrelas. O comportamento dos céus noturnos em ambos os hemisférios é completamente diferente. O hemisfério norte, os terraplanistas sabem que o céu noturno do hemisfério norte gira em torno da estrela do norte, ou Polaris. Ela está localizada quase exatamente sobre o polo norte geográfico. Falando em Polaris, digamos que os defensores da Terra plana afirmem que os movimentos da Terra deveriam deslocá-la de seu lugar de honra quase no centro do céu noturno. A estrela polar, de acordo com as medições mais conservadoras, está a aproximadamente 323 anos-luz de distância. Vamos converter esses 323 anos-luz em minutos. Um ano é igual a 365,25 dias. 323 anos então equivalem a 365,25 vezes 323 igual 117.975 dias, ou 2.831.418 horas, ou 169.885.080 minutos-luz. Por outro lado, sabemos que o Sol está localizado a cerca de 150 milhões de quilômetros da Terra, então, considerando sua órbita completa, será cerca de 300 milhões de quilômetros. A velocidade da luz sendo 300 mil quilômetros por segundo, então acontece que a órbita tem um diâmetro total de cerca de 1000 segundos-luz, ou cerca de 16.667 minutos-luz. Isso significa que a distância até a estrela polar é 10.192.900 vezes o diâmetro da órbita da Terra ao redor do Sol. Para ser mais claro, isso significa que se o diâmetro da órbita do nosso planeta fosse de apenas 1 metro, Polaris estaria a 10.192,9 quilômetros de distância de nós. Isso explica perfeitamente por que não vemos nenhum movimento. O hemisfério sul. Voltando ao assunto da rotação do céu noturno, vamos ver o que acontece no hemisfério sul. Até agora não recebi nenhuma explicação plausível sobre o porquê de no hemisfério sul as estrelas girarem em torno de Sigma Octantis, também conhecida como Polaris Australis, uma estrela fraca, sem o glamour de Polaris, mas ela está lá, bem perto do Polo Celeste Sul. O mais interessante é que as estrelas não apenas giram em torno desse ponto, mas o fazem na direção oposta, algo que não faria sentido algum em uma Terra plana. Não há muito a acrescentar. As evidências estão disponíveis para qualquer um que queira vê-las. Durante séculos, os navegadores que navegavam pelos oceanos do hemisfério norte usaram a estrela polar para determinar sua latitude. Para qualquer ponto entre o Equador e o Polo Norte, a latitude é obtida simplesmente medindo a altitude de Polaris. Por exemplo, na latitude 30 graus norte, Polaris pode ser vista 30 graus acima do horizonte. Da latitude 53 graus norte, Polaris está 53 graus acima do horizonte. Se vemos Polaris em um ângulo de 5 graus acima do horizonte, estamos na latitude 5 graus norte, e assim por diante. A relação entre a posição latitudinal e a altitude aparente de Polaris se deve não apenas à distância e à localização da estrela acima do Polo Norte, mas também ao formato esférico da Terra.
Astrônomos determinaram que Polaris está a 323 anos-luz da Terra. Essa distância extrema tem dois efeitos importantes. É por isso que a estrela parece estar parada, diretamente sobre o Polo Norte, o ano todo, apesar da órbita anual da Terra ao redor do Sol. Os raios de luz da Polaris são quase paralelos quando atingem a Terra. Isso significa que toda a luz da Polaris atinge a Terra no mesmo ângulo, 90 graus em relação ao plano equatorial da Terra. A grande distância de Polaris não é uma suposição arbitrária. Conforme explicado abaixo, ele precisa estar muito distante para produzir os ângulos em que é observado da Terra. Os adeptos da Terra plana protestarão insistindo em seu velho argumento de que é impossível que a estrela polar sempre apareça acima do Polo Norte, considerando que a Terra está viajando ao redor do Sol em uma órbita de 940 milhões de quilômetros de circunferência. Na verdade, esse argumento é irrelevante para o formato da Terra e é simplesmente um argumento para uma Terra estacionária. Como será visto abaixo, mesmo que a Terra fosse estacionária, seu formato só poderia ser esférico. No entanto, os adeptos da Terra plana simplesmente não entendem a geometria do modelo heliocêntrico. A distância que a Terra percorre durante sua órbita anual é minúscula comparada à distância de Polaris, que é 10.192.900 vezes o diâmetro da órbita da Terra ao redor do Sol. Para ser mais claro, isso significa que se o diâmetro da órbita do nosso planeta fosse de apenas 1 metro, Polaris estaria a 10.192,9 quilômetros de distância de nós. Isso explica perfeitamente por que não vemos nenhum movimento. Para colocar isso em perspectiva, imagine que você está olhando para uma montanha distante a 100 quilômetros de distância. Agora mova 8 milímetros para a esquerda. Obviamente, ele ainda está olhando diretamente para a montanha. Se você representar a Terra e a montanha como Polaris, essa distância de 8 milímetros é o equivalente à mudança na posição relativa da Terra após 6 meses de órbita. Se a Terra fosse plana e observadores localizados a cada 15 graus observassem Polaris, teríamos um problema sério, pois eles estariam olhando para lugares diferentes no céu. No entanto, nós, do hemisfério sul, vemos nossas estrelas girando na direção oposta, não se esqueça, em torno de um ponto próximo a uma pequena e humilde estrela chamada Sigma Octantis. Ela não tem o glamour de Polaris, seu brilho é quase imperceptível e ela está um pouco deslocada de onde deveria estar para competir com sua rival do norte. Suponha que a Terra seja plana, mas haja um erro grave em sua concepção. O verdadeiro centro da Terra plana é o Polo Sul. Acima disso, Sigma Octantis nos mostra, quase, o que é o centro, o ponto em torno do qual gira a cúpula com suas estrelas. Mas e os nossos vizinhos do outro hemisfério? Eles alegarão que este modelo apresenta dois problemas sérios. A água nos oceanos diminuiria se não houvesse uma barreira de gelo e o norte deixaria de ser um ponto e se tornaria um círculo ao redor de toda a Terra, e para ver a estrela polar você deve olhar para o norte. É uma direção, é a direção em que Polaris está. Além disso, eles veem claramente que as estrelas giram em torno desse ponto, portanto, o norte não pode ser a borda da Terra plana. Deixemos de lado o problema da água do oceano por um momento e nos concentremos no segundo aspecto da questão. Se tentarmos colocar os protestos dos adeptos da Terra plana em um gráfico, ficaria algo assim. Bem, vamos aceitar que é um bom argumento. Vamos colocar o Polo Norte de volta no centro do mapa. Além de não precisar ter várias Polaris, tem a vantagem de não derramarmos água. No entanto, nos deparamos com alguns problemas. Primeiro, a mera existência de trilhas estelares no hemisfério sul vai contra uma Terra plana, independentemente de sua direção de rotação. Se as estrelas fossem luminárias associadas à cúpula, elas deveriam se mover na mesma direção que no hemisfério norte, seguindo uma trajetória paralela ao horizonte. No entanto, nós os vemos girando em torno de um ponto. Em segundo lugar, aqueles de nós que vivemos no hemisfério sul devemos olhar para o sul para ver esse ponto, a estrela Sigma Octantis. As estrelas no sul não se movem como mostrado na imagem acima. Então, em que direção devemos olhar para ver o sul?
onde devemos olhar para ver Sigma Octantis e as outras estrelas que a orbitam. Os defensores da Terra plana afirmam que sul é qualquer direção que se afaste do Polo Norte. E é verdade. Então, em qualquer direção sul que olharmos, veremos Sigma Octantis e todas as estrelas do hemisfério sul orbitando-a. Se viajarmos para o sul, ou seja, em qualquer direção com o norte nas costas, Sigma começa a subir até chegar ao Polo Sul, o lugar inexistente, segundo os adeptos da Terra plana, onde essa estrela estará acima de nossas cabeças. Todas as estrelas giram em torno de um ponto localizado muito próximo de Sigma Octantis, incluindo esta. Só há uma maneira de os habitantes de ambos os hemisférios identificarem um ponto diferente no céu onde as estrelas giram em torno deles. Esta é outra demonstração da Terra esférica. Não há muito mais a acrescentar, mas eu gostaria apenas de salientar que, por mais que você proteste, o Cruzeiro do Sul é visível mesmo nas baixas latitudes do hemisfério norte. Você também não poderá negar, por mais que tente, as trilhas estelares no hemisfério sul em torno de um ponto muito próximo de Sigma Octantis. Finalmente, convidamos o espectador a tentar explicar uma trilha estelar vista no Equador na suposição de que as estrelas estão fixas em uma cúpula que gira em torno da estrela do norte sobre o Polo Norte.